Hoje nós vamos para a segunda parte, né? Êxodo 2, a partir do versículo 16. Só lembrando, Moisés ele teve uma atitude, né, muito precipitada e ele matou um egípcio. E isso causaria consequências muito graves para ele, ainda mais porque ele era um hebreu, né? Estava no palácio com todas as regalias, mas isso não dava o direito a ele de matar um egípcio. Então, ele teve que fugir, porque Faraó prometeu matá-lo. Então, a partir daqui, nós vamos ver a segunda parte da história de Moisés, sendo que ele, então, rejeitou tudo que ele tinha no palácio, né? Ele não fez questão. Ele abriu mão daquilo e partiu para o deserto. O deserto é lugar onde Deus fala conosco. Bom, vamos meditar? Primeiro pedir a direção de Deus. Meu Deus, privilégio nós temos de ler, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. E eu peço que o Senhor nos direcione e que através dessa palavra a nossa fé seja fortalecida. E abençoe essa pessoa que está meditando com a gente, que vem se entregando a cada palavra, te conhecendo, que a fé dela seja fortalecida ao ponto dela alcançar a salvação e também resolver aquilo que ela tem para resolver. Meu Deus, supre as necessidades de todos aqueles que nos ouvem, em o nome de Jesus. Amém. Então, lá no versículo 16, ele disse assim: E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tornaste tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, e ele chamou seu nome de Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. Olha que interessante, né? Primeiro que aquelas mulheres tinham problemas ao tirar água por causa dos outros pastores, né? Discriminando elas, literalmente. Então elas demoravam para voltar com o rebanho. Só que nesse dia voltou mais depressa. Moisés havia ajudado. Então Moisés chegou a um sacerdote de Midian. Sabe o que é o mais interessante? Que esse sacerdote servia ao mesmo Deus, ao Deus de Israel. Então esse homem iria transferir a fé dele para ele, né? Esse homem iria mostrar fé para Moisés, né? A razão que está na fé. E ele então teve uma esposa, né? Zípora foi a sua esposa, filha desse sacerdote, né? Uma mulher de Deus. O comentário do bispo diz assim, ó: Do palácio para o deserto de Midian. Essa era a nova vida de Moisés. Apesar de toda a educação, habilidade e talento, o novo trabalho dele passou a ser bem modesto. Pastor das ovelhas do sogro. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, e com ela teve os filhos Gerson e Eliezer. 1 Crônicas 23:15 fala sobre isso. Seguindo para o 23. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Lá em Isaías, ele fala que Deus habita no alto e santo lugar, mas também habita com o contrito, com o abatido, o aflito. Então, quando nós clamamos, né, um clamor de fé, aquele grito da alma, nós alcançamos o ouvido de Deus. Quando você clama, você pode estar certo que Deus ouve. Olha só, eles estavam no Egito, na escravidão, na dor, no desespero, e eles clamaram a Deus pelo socorro. E agora nós estamos vendo que Deus atendeu aquela oração. Olha só o que diz o 24. E ouviu Deus o seu gemido,
E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó. Aquele povo era um povo escolhido por Deus. Eles tinham desprezado a Deus, né? Eles deixaram de buscar a Deus. E nesse período que eles deixaram de buscar, né, Deus não podia mais fazer nada. Mas quando houve um clamor, então Deus se lembrou da aliança que ele havia feito e do o socorro que ele enviaria para livrar aquele povo daquele lugar. No 25, e viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. O comentário diz assim: clamaram. Com a morte de Faraó, a situação dos hebreus piorou. Por isso clamaram a Deus com muito mais intensidade. Eles foram atendidos e o plano de libertação logo entraria em prática. Isso mostra que, se o clamor a Deus for sincero, ele ouve e nos concede a chance de ter uma vida transformada. Salmo 18:6: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Enquanto o clamor era ouvido, né, no Egito, pelos filhos de Deus, Deus estava preparando Moisés. Então, por mais que parecesse, né, que Deus estava em silêncio, na aflição do povo no meio da escravidão, Deus, na verdade, não estava. Ele estava preparando Moisés para se tornar o libertador. E Moisés tinha as condições necessárias para isso. Olha só. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. O comentário do bispo diz: 80 anos foi o tempo que o Todo-Poderoso levou para preparar o servo dele. Moisés aprendeu a ser príncipe, depois pastor de ovelhas, para mais tarde arrebanhar as ovelhas de Deus. Ele passou 40 anos de sua vida no palácio, desfrutando da melhor educação e dos privilégios, e outros 40 anos no deserto. Nesse lugar viveu suas mais valiosas e intensas experiências espirituais, pois ali não havia beleza, vaidade, ego e nada que pudesse distrair o espírito dele. Assim, conheceu a Deus. Isso mostra que somente por meio de um encontro pessoal com o Altíssimo, a pessoa pode se tornar livre. Após ser liberta, ela adquire condições para libertar outras pessoas do mal. Deus não conseguia falar com Moisés enquanto ele estivesse no palácio. Tudo bem, teve que levá-lo ao deserto, ao lugar mais simples, né? Humilde, porque ali Deus poderia falar com ele. Então, Deus preparou e também utilizou todo o ensinamento que ele teve no Egito, porque isso serviu de alguma forma para ele poder mais tarde escrever, né, os 5 livros da Bíblia. Ele escreveu não em egípcio, né? Ele escreveu na linguagem que havia na altura em Midian, uma linguagem própria daquele povo que se desenvolveu mais tarde e que deu condições de chegar até nós. Então, ele foi para lá, para Midian, e lá então ele estava sendo preparado de uma outra forma, né? E aí continua: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O anjo do Senhor, em algumas ocasiões, quando a Bíblia menciona o anjo do Senhor, não está fazendo referência a um simples anjo. Neste caso, é o próprio Senhor Jesus, que se manifestou algumas vezes ao mundo, mesmo antes de ser concebido em forma humana. Então, agora começa, né, a história do chamado de Moisés. Agora o 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Então Deus chamou a atenção de Moisés para aquela maravilha, né? Ele falou assim: mas o que está acontecendo ali? Mas está queimando aquela sarça, mas ela não se queima rápido, porque a sarça é como se fosse um arbusto seco do deserto. Então, se ele pega fogo, né? Se já está seco, então ele rapidamente some. E não, aquela sarça continuava acesa. Então, aquilo chamou muita atenção dele. Olha só o comentário: como o Senhor o atraiu.
curiosidade de Moisés em ver a sarça ardente o levou ao maior milagre da vida dele. Da mesma forma, se o ser humano for sensível à voz divina, situações incompreensíveis vivenciadas por ele poderão ser usadas para o próprio crescimento. Sabe, uma coisa é verdade, quando nós ouvimos a voz de Deus é incomparável. É a melhor coisa, a melhor experiência que nós podemos ter na nossa vida. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Pronto. Lembra essa palavra aqui? Eis-me aqui, ela é carregada de uma coisa muito poderosa. Não é só simplesmente dizer, olha, eis-me aqui. Não. O eis-me aqui era uma entrega total, rendição total de vida. Olha, eis-me aqui. Se tiver que morrer, eu vou morrer por isso. Como a entrada de uma pessoa no exército, né? Ela vai para uma guerra, ela não sabe se ela vai morrer ou se ela vai matar. Ela simplesmente está entregue. Então, ele falou para Deus, eis-me aqui. Ele se entregou, ele se rendeu a Deus. Aí o comentário diz assim, ó, Moisés tinha o que todos aqueles que são de Deus devem ter, visão. Ele sabia que a glória do presente, como príncipe do Egito, não poderia ser comparada com a do futuro. Por isso fez a escolha certa. Ele obedeceu, viu a glória divina e ouviu a voz do Altíssimo. Nem mesmo todo o esplendor do Egito se aproximava da grandeza que estava sendo revelada a Moisés. Aqueles que obedecem a Deus serão honrados por ele. Por isso que o Senhor Jesus falou que o Espírito Santo, ele nos guiará a toda a verdade e ele nos convencerá dos nossos pecados. Então, essa é a necessidade de você ouvir a voz de Deus. O 5. E disse, não te achegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E o comentário diz assim, tire os impedimentos. Antes de falar com Deus, Moisés teve que tirar os sapatos dos pés. Isso significa que a revelação espiritual só vem para os humildes de coração. Aqueles que desejam conhecer o Altíssimo devem se esvaziar de preconceitos, religiosidade, orgulho, vaidades, dúvidas e outros sentimentos ruins. Em outras palavras, precisa deixar o interior limpo para poder receber a maior dádiva que o Senhor possui, o Espírito Santo. Você sabe que naquele tempo, o escravo, ele não tinha um sapato, ele não tinha nada, ele andava descalço. Então, para poder, digamos, oficializar, né, aquele eis-me aqui, Deus mandou ele tirar a sandália, ficar descalço, porque já simbolizava a entrega dele, né? E como o bispo aqui falou, o esvaziar-se. E enquanto a pessoa não se esvaziar, ela continua cheia de alguma coisa. Impossível, por exemplo, você ser cheio de Deus estando cheio de alguma outra coisa. E aí continua, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a lugar do cananeu, do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, eles viviam na injustiça, né? Eles estavam vivendo no Egito. O Egito, como você nunca deve esquecer, ele representa da onde Deus nos tirou. Então, assim estava o povo de Deus, humilhado, escravizado, pisado, humilhado, no pó, no lixo, né? E Deus agora está chamando Moisés para ser o libertador daquele povo. Assim é o Senhor Jesus. Ele é o nosso libertador, mas ele diz aqui, né? Eu vi a aflição, eu desci, eu sei o que eles estão passando. O comentário do bispo diz, o soberano Deus vê
ouve e desce para socorrer aqueles que o invocam. Ele conhecia minuciosamente o sofrimento dos hebreus. Por isso, ao declarar que ouviu o clamor deles, decretou que desceria para agir. Quando ele desce, experiências grandiosas acontecem. O livramento não viria de Moisés, mas do alto. Infelizmente, muitos depositam sua confiança em homens e se frustram. No entanto, quem apela ao Altíssimo e manifesta a fé nele, experimenta o seu poder. Por isso a importância de você olhar para o Senhor Jesus e se entregar para ele, porque é ele, né? Moisés, assim como eu, como o Bispo Macedo ou qualquer outro servo dele, é apenas um instrumento na mão de Deus. O 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora, Moisés está sendo confrontado com o passado dele, né? Ele saiu fugido lá do Egito, ele fugiu de Faraó, estava em Midian, na verdade ele estava escondido. E agora Deus fala, volta lá. Você sempre vai ser confrontado com o seu passado. Se você não resolvê-lo dentro de você, ele vai estar sempre voltando. Então, por exemplo, se você tem uma marca, um trauma, uma mágoa do passado, esse passado está sempre te acompanhando. Se é uma mágoa, um sentimento que falta o perdão, então essa pessoa está sempre presente na sua vida a todo instante. Você lembra dela, você vai deitar, lembra dela, você vai comer, lembra dela, você viaja, lembra dela, você trabalha, lembra dela. Quer dizer, é você atormentado pela sombra do seu passado. Agora Moisés vai ter que resolver esse problema do passado dele. O comentário do bispo diz, o encontro com Deus era indispensável para o início do trabalho de Moisés. Ele receberia capacidade para suportar as dificuldades da missão e assim não agiria mais por conta própria. Como no passado, quando matou um egípcio. Moisés subiu o monte Sinai como um simples pastor de ovelhas e desceu líder de uma nação de cerca de 3 milhões de pessoas. No 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? O comentário do bispo diz, quem sou eu? Ao olhar para si, Moisés se sentiu inadequado e incapaz de realizar aquela missão. Da mesma forma, reagiu Jeremias quando o Altíssimo o chamou. Está em Jeremias 1,6. No entanto, o Senhor estaria enganado? De forma alguma. O que Moisés deveria fazer era fixar os olhos naquele que o havia escolhido, pois dele viria a força e a capacitação necessária para enfrentar e vencer as lutas. Então, não é capacidade que nós temos. Na verdade, é a palavra de Deus. Eu preciso crer nela. E pela palavra de Deus, ele me capacita. Estava determinado por Deus livrar o povo daquela situação. Então Moisés seria apenas um instrumento de Deus. No 12. E disse, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha que maravilha, né? Deus falando, eu serei contigo. Aí você diz, se eu ouvisse isso de Deus, você está ouvindo agora. Quando a gente lê a palavra de Deus, é Deus falando com a gente agora, nesse momento. Ele está dizendo exatamente isso para você. Porque Moisés aqui já não existe, mas existe você, existe eu. Então, quando eu leio isso aqui, eu vejo Deus falando, certamente eu serei contigo. Para mim já era, já basta. Olha o 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. O comentário diz assim, o Altíssimo nunca se preocupou em explicar sua natureza ou aparência ao ser humano, mas sempre buscou fazer com que este mantivesse sua crença totalmente nele. Quando Moisés quis saber mais, ele se definiu apenas como eu sou o que sou. Enquanto o homem procura descrevê-lo, dando-lhe um rosto e decifrando ou criando nomes, esquece que a única maneira de se aproximar dele é receber a sua ajuda e por meio da fé. A expressão eu sou o que sou, chamada de tetragrama, é formado pelo grupo de 4 consoantes, Y, H, W, H. Em hebraico,
JHVH em português. Como é possível pronunciar tal nome? Então, por volta do 5º ou 6º século depois de Cristo, um monge católico acrescentou as vogais E e o O e a A. Então, desde então, essas letras virou Jeová. Essa mudança removeu o sentido original do termo e fez nascer o nome de mais um Deus, uma verdadeira heresia do ponto de vista da fé. Então, quando a gente lê aquelas expressões, né, a gente fala Javé, Deus Javé, né? Então, olha que importante, aqui Deus, ele falou, eu sou o que sou. E quantas vezes no Novo Testamento, por exemplo, nos Evangelhos, o Senhor Jesus se apresenta àqueles religiosos dizendo, eu sou. E isso criava uma fúria tão grande neles, porque quando ele falava assim, eu sou, ele estava se fazendo Deus. Então eles criavam uma raiva de Jesus tão grande que queriam apedrejá-lo ali naquele momento. Mas eles perguntavam, quem é você? Ele falava, eu sou. Ele se identificava, né? Hoje nós sabemos o nome do nosso Deus. No 15, e Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai, e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto que vós é feito no Egito. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Então, eis a promessa de Deus, né? Sendo dada a Moisés e sendo transmitida ao povo. O 18. E ouvirão a tua voz, e irás, tu com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis, o Senhor Deus dos Hebreus me encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então, ele tinha uma promessa, ele tinha como se fosse uma chave dada por Deus de autoridade e ele tinha que exercer essa autoridade. Então, não adianta de nada você saber da promessa de Deus se você não exercer essa autoridade sobre a palavra de Deus. Aí ele diz, no 19, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Então, Deus já estava alertando Moisés que ele iria enfrentar uma guerra, não seria fácil, mas Deus estaria com ele. No 20, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito, com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Então essa era mais uma promessa, porque quando eles saíssem, estava saindo do Egito um povo escravo, escravizado. E o escravo, ele não tem economia, ele não juntou ouro, ele não juntou nada. Então Deus falou que iria tocar nos egípcios e eles iriam sair com as riquezas dos egípcios. 22. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestes, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Quando ele disse despojar, é porque literalmente era uma guerra. Então, nessa guerra, quem estava lutando por eles era o próprio Deus. Assim eu vejo você também, Deus lutando pelas suas guerras. Agora creia, né? Se manifeste crendo na palavra de Deus. Porque diante das circunstâncias, você só tem uma opção, é crer na palavra de Deus. Crer que essa palavra não vai falhar, que Deus não é homem para mentir. Manifeste sua fé crendo. O que está determinado pela palavra de Deus irá se cumprir. Mas cabe você manter essa fé inabalável, tá bom? Partilhe esse vídeo com alguém, dê o seu gosto, faça seu comentário. Que Deus falou com você hoje, né? Diante disso que nós estamos lendo. Que
Que Deus abençoe e ilumine você cada vez mais.